Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, e estou aqui com o Thiago Moreira e com a Carol Simão para a gente conversar sobre o capítulo 36 do livro de Gênesis. Bom dia, pessoal, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e hoje a gente vai conversar sobre um capítulo que você que tá esperando um filho, programando aí sua família, vai ter várias ideias de nomes, né? Vai que você curte um. Olá, pessoal. Gênesis 36 talvez seja o último capítulo mais desafiador, assim, de conteúdo, porque a gente tem pouca coisa aqui, tem muita lista, muita genealogia, muita descendência aqui, mas vamos encarar esse desafio aqui, Gênesis 36. A gente estava na dúvida se a gente ia quebrar isso aí em 4, porque em tese deveria, mas ia ser um tal de ler um trecho, não fala praticamente nada, né? E ler o próximo. Então a gente decidiu fazer a leitura em 2 trechos, a gente vai do verso 1 até o verso 19 e depois do 20 até o final. Mas como você já sabe, né? Antes da gente fazer a nossa leitura, eu queria acreditar que a dona dos áudios que fazem fundo musical aqui pra gente, a Maria Lídia, pianista, que emprestou pra gente o álbum dela Inspiração em 3 Tons, e também a Mundo Cristão por ter emprestado pra gente a NVT para usarmos aqui nesse projeto sem problemas com direitos autorais. Aliás, se você gosta da ideia de ter uma NVT, e eu acho sim que você deveria ter, se ainda não tem, considera com carinho comprar por um link que a gente tem aí na descrição do programa. Lá tem tanto a Bíblia de Estudo, quanto várias outras Bíblias, você pode procurar aí a que mais lhe agrada. Você quer fazer o começo da leitura, Thiago? Vamos lá, até o versículo 19, Gênesis 36, a partir do versículo 1. Vamos lá. Este é o relato dos descendentes de Esaú, também chamado Edom. Esaú se casou com 2 moças de Canaã, Ada, filha de Elon, o Hitita, e Oolibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu. Também se casou com sua prima Basemate, que era filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu à luz um filho chamado Elifaz. Basemate deu à luz um filho chamado Reuel. Oolibama deu à luz filhos, chamados Jeús, Jalão e Corá. Todos esses filhos nasceram a Esaú na terra de Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas, e todos os de sua casa, além de seus rebanhos e o gado, toda a riqueza que havia adquirido na terra de Canaã, e se mudou para longe de seu irmão Jacó. Seus rebanhos e bens eram tantos que a terra onde moravam não era suficiente para sustentá-los. Portanto, Esaú, também chamado Edom, se estabeleceu na região montanhosa de Seir. Este é o relato dos descendentes de Esaú, os Edomitas, que viviam na região montanhosa de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os descendentes de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Timna, concubina de Elifaz, filho de Esaú, deu à luz um filho chamado Amaleque. Esses são os descendentes de Ada, mulher de Esaú. Os descendentes de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Mizá. Esses são os descendentes de Basemate, mulher de Esaú. Esaú também teve filhos com Oolibama, filha de Aná, neta de Zibeão. Seus nomes eram Jeús, Jalão e Corá. Estes são os descendentes de Esaú, que se tornaram chefes de vários clãs. Os descendentes de Elifaz, filho mais velho de Esaú, se tornaram chefes dos clãs de Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. Estes são os chefes de clãs descendentes de Elifaz na terra de Edom. Todos eles foram descendentes de Ada, mulher de Esaú. Os descendentes de Reuel, filho de Esaú, se tornaram chefes dos clãs de Naate, Zaerá, Samá e Mizá. Esses são os chefes dos clãs descendentes de Reuel na terra de Edom. Todos eles foram descendentes de Basemate, mulher de Esaú. Os descendentes de Esaú e sua mulher Oolibama se tornaram os chefes dos clãs de Jeús, Jalão e Corá. Esses são os chefes dos clãs descendentes de Oolibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Esses são os clãs que descenderam de Esaú, também chamado Edom,
cada um identificado pelo nome de seu chefe. Uau! Eu vou no mais óbvio primeiro, tá bom? Eu acho muito interessante esse 2 vezes aparecer esse também chamado Edom. Porque assim, o capítulo já é muito repetitivo porque é uma genealogia. Mas fica lembrando, né? E a gente tem que lembrar que Edom é vermelho, né? No hebraico. Uhum. E também é o nome do povo que morava ao sul ali de Israel. Lembra, acho que é bem importante lembrar para esse trecho que o texto está sendo escrito para o povo de Israel prestes a tomar a terra prometida. Isso acho que é o mais importante de contextualizar. Eu fiquei aqui com uma dúvida. Quando Jacó, quando ele voltou, né, pra reencontrar Esaú, a gente tinha visto que Esaú chama ele pra ir pra uma terra ali próxima dele, mas Jacó vai pro sentido oposto, né? Uhum. E aqui fala que Esaú pegou sua família e foi pra muito longe do irmão, porque o rebanho dos dois era tão grande que tava faltando pasto pros animais, né? E aí eu fiquei em dúvida, né? Eu fiquei, mas era tão grande que chegou a ocupar ali todo o espaço vácuo que tinha ou eles se aproximaram mesmo? Pelo que eu pesquisei, Carol, e isso foi legal, porque na minha cabeça, sempre que tem, depois do retorno e do reencontro deles, do retorno de Jacó e o reencontro, a impressão que me dá é que cada um vai pro seu canto. E ficam longe, sabe? E a gente fala, eles só vão se ver de novo no sepultamento do pai. E aí depois, com esse capítulo, talvez não tivesse sido tão longe assim. E aí, para contextualizar um pouco os locais, se você conhece minimamente o mapa lá de Israel, ele é cortado de norte a sul pelo Rio Jordão. Então lá em cima a gente tem o Mar da Galileia, que na verdade é um lago, né, de água doce. Aí o Rio Jordão desce verticalmente e lá embaixo tem o Mar Morto. Então a terra, a terra de Israel, tô falando, ela é cortada pro lado esquerdo, onde tem a maioria das tribos, que vai acontecer ainda, e pro lado direito, que onde hoje é a Transjordânia. Poucas tribos, tem 2,5 tribos lá pro lado direito. Quando o Jacó volta a se encontrar com o irmão, ele atravessa da esquerda para a direita o Rio Jordão e eles se encontram no que acredita lá como Rio Jaboque, que se a gente for pensar aí, é bem por alto, tá? Mas pra gente tentar imaginar, o Rio Jaboque, ele corre horizontalmente, chegando no Rio Jordão, do lado direito, e meio que na metade, entre o Mar Morto embaixo e o Mar da Galileia em cima. Mais ou menos por ali que eles se encontram. E dá a entender que o Jacó, ele foi meio que pra cima e o Esaú foi meio que pra baixo, só que por ali. E aí o que acontece? Como a gente vê nesse trecho aqui, parece que a coisa tá meio faltando espaço mesmo. O que me lembrou muito a questão lá do Abraão e do Ló, né? Sim, é a mesma coisa que acontece, né? Me lembrou também a separação entre Abraão e Ló, porque tinha muito animal, pouco campo. E aí me lembrou também a questão de que, por não ter espaço suficiente, um toma uma decisão de ir para um lugar, né, e o outro fica em outro local. E ali a gente vê Deus novamente direcionando os locais onde cada um vai ficar. Né? Com certeza. E aí justamente é o que acontece lá no verso 6, Esaú tomou suas mulheres e seus filhos de todos de sua casa, além de seus rebanhos e gado, toda a riqueza que havia adquirido na terra de Canaã, e se mudou para longe de seu irmão. Esse se mudou vindo para baixo, mas ali perto do Mar Morto, tá bom? Ele até passa um pouco, acho que pra baixo de Mar Morto. E aí Edom mesmo, que ele ainda vai mais pra baixo ainda, daqui a pouco a gente vai ver no segundo trecho, aí é onde se consolida Edom como país, não sei se o nome é isso, mas... Nação. A nação de Edom, que vai se tornar a grande inimiga de Israel. Na verdade, eles são meio inimigos... Sim, considerando todos os outros inimigos que eles têm, não é tão inimigo assim. Mas não deixa de ser inimigo. E quando o povo vai a caminho da Terra Prometida, eles vêm por baixo ali e eles querem cruzar o território de Edom. A gente vai ver isso no final do Êxodo. E, aliás, não do livro do Êxodo, não, o Êxodo no sentido de estou deixando e indo a caminho da Terra Prometida, né? A gente vai ver isso no final da peregrinação deles. Eles tentam passar por lá e Edom não deixa, porque o que eles querem fazer? Passar por dentro de Edom sem atacar, para subir pelo lado direito e aí entrar para Canaã, cruzando o Jordão. Na verdade, eles vão acabar fazendo mais ou menos isso, e aí dominando o lado esquerdo do Rio Jordão.
Aí, ó, LBC aula de geografia, viu? Não, mas é importante a gente situar esse contexto, porque o povo, essa lista de nomes, de origens aqui, das regiões, pra gente não tem tanto significado, porque nós vivemos muito longe, não temos essa visão geográfica, histórica do que está acontecendo ali. Mas pro povo que está recebendo essa informação, isso é muito importante. Tanto pela questão que o Tan acabou de falar, dessa questão deles irem passar por Edom e serem proibidos. E historicamente, Edom se tornou de fato um inimigo importante de Israel. Tanto é que nós temos um livro bíblico, né, um profeta menor do Antigo Testamento, que é falando sobre Edom e uma profecia contra Edom, que é o livro de Obadias. Sem contar os outros profetas que também têm profecias contra Edom, mas não só para ele. Exatamente. Então você tem uma nação, se torna de fato uma nação, né, como foi prometido lá no nascimento de Esaú e de Jacó, que seriam duas nações que estariam no ventre, né? Se torna de fato uma nação importante e uma nação que no decorrer da história se torna inimiga, né, do povo de Israel. Então o texto aqui ele está meio que concluindo a história de Esaú, né, para focar a atenção nos descendentes de Jacó, a partir do capítulo 37, mas mostrando que essa nação se torna grande, que essa nação se torna importante e vai aparecer ainda muitas vezes na história bíblica. Então o destaque para Edom é importante aqui. É verdade. E é interessante que a gente vai vendo aqui que Esaú vai virando Edom, né? Por causa do nome, dele ser ruivo, da nação. E ele ainda casa com uma prima descendente de Ismael. Sim. Então, realmente é bem contramão, né? Tem duas coisas que eu queria pontuar aqui que são legais, importantes e que a gente corre o risco da gente perder. A primeira é que a promessa para o Abraão de que ele seria pai de muitas nações, lembra? A gente, quando lê isso, pensa o quê? Israel. Eu sempre pensei isso. E aí, muitas nações, 12 tribos. É isso que vem na cabeça. Mas não foi, porque ele já teve o Ismael, que também foi príncipe de 12 nações, lembra? Ele teve 12 filhos também, e ele se tornou uma nação que existe até hoje, inclusive. E a gente vê aqui o Edom também formando suas nações. E a gente vê ao longo desse capítulo inteiro a ideia de que príncipes, daqui a pouco vai aparecer reis também. E é tudo resultado da promessa de Deus para Abraão, de que você seria o pai de muitas nações. A gente não pode perder de foco que nações aqui não é só o povo de Israel, é toda a sua descendência. E de fato acontece isso. E o outro ponto que eu queria destacar, que se a gente for pensar é até irônico, os filhos de Esaú e toda a sua descendência, eles são nativos da terra de Canaã. Eles nasceram ali. No entanto, os de Jacó não. Os de Jacó nascem lá, quase todos, né? Lá junto com a família de Labão. E ele que está chegando na terra. Então, num certo sentido, já teve, nesse capítulo aqui fica bem claro, de alguma forma, um domínio da terra prometida, um proto-domínio da terra prometida aí, tirando o povo da terra, que eram os descendentes do Edom, e se alojando num lugar que não era deles, na verdade, né? Isso eu achei bem interessante. Tem uma questão curiosa aí, que eu acho que é bom a gente colocar os ouvintes aí mais atentos à par, que é a respeito das esposas de Esaú. Porque aqui se fala, né, no versículo 2, principalmente, a partir do versículo 2, que Esaú ele se casa com duas moças de Canaã, Ada, filha de Elon, o Hitita, e Olibama, filha de Aná, e neta de Zibeão, o Eveu, e também se casa com sua prima, como a Carol já destacou, Basemate, que era filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Porém, nós já tivemos informações sobre as mulheres de Edom anteriormente. 2 vezes, né? Tô chamando de Edom já, né? Isso, 2 vezes. A gente até falou no episódio, né? O texto bíblico narra que elas já foram motivo de tristeza para Isaac, para Rebeca, né? E aí foi até a justificativa de Jacó sair para buscar uma esposa lá da parentela. Então isso já apareceu. E quando a gente vai para esses textos, primeiro em capítulo 26, versículo 34, primeira vez que isso aparece, nós vamos ter narrado o seguinte lá. Quando Esaú tinha 40 anos, casou-se com 2 mulheres hititas, Judite, filha de Beeri, e Basemate, filha de Elon. Então você vê que são nomes diferentes. Judite, filha de Beeri, que não tem muita relação aqui, e Basemate, filha de Elon.
Quando a gente volta lá para 36, fala Ada, filha de Elon. Então parece que o Elon é o mesmo, talvez o Elon seja o mesmo, mas o nome da filha aqui é diferente. E a mesma coisa acontece no versículo 3, quando aqui é dito que Bazemate era filha de Ismael e irmã de Nebaiote, e lá em 28, versículo 9, diz que Esaú foi visitar a família de seu tio Ismael, e além das 2 mulheres cananitas com as quais havia se casado, tomou para si uma das filhas de Ismael. O nome de sua nova mulher era Maalate, irmã de Nebaiote e filha de Ismael. Então, novamente, irmã de Nebaiote e filha de Ismael, mas o nome é diferente. Ali Maalate, aqui Bazemate. Então nós temos informações distintas aqui. E aí, Thiago? E aí eu fui pesquisar, né? Isso chama atenção. Você vai dar uma pesquisada e aí você tem diversas possibilidades, mas ninguém bate o martelo dos comentaristas. Tá? Então pelo menos 3 possibilidades são dadas. A primeira é que talvez fossem outras esposas que haviam morrido e que agora Esaú se casou com irmãs, que era comum, um costume da época. Quando uma irmã morre, quando uma mulher morre, se não tem descendência ainda, se casa com a irmã. Você vê isso na própria lei de Israel, você vê isso, é um costume comum. Tá? Então poderia ser isso, por isso os nomes diferentes. Outros sugerem que eram outras mulheres, não são listadas todas aqui. Eu acho que pelo menos o Oholibama aí, porque fala Oholibama, filha de Aná, neta de Zibeão, o Eveu. Lá no 26 não tem Eveu nenhum, são 2 mulheres hititas. E também não tem ninguém nem perto de ser o Oholibama. Lá era Judite, filha de Beeri, e Bazemate, filha de Elon. Até dá pra tentar falar que a Bazemate talvez seja a Ada, por causa do Elon aí. Mas a outra acho que não, acho muito difícil. Mas, sim, sei lá, acho que no pior cenário são 3 esposas, e aí tá só uma bagunça por causa de nome. No outro extremo são 6 esposas. Isso, essa seria a segunda possibilidade. Terem 6 esposas. Aqui tá colocando outras 3, além das 3 que já tinha mencionado. E a última possibilidade é que eram as mesmas 3 e que houve mudança de nome. Assim como houve mudança de nome dos personagens aí na história, do próprio Esaú, que está sendo chamado Edom aqui, de Jacó, que está se chamando Israel. Então houve uma mudança de nome aqui. De fato, ninguém bate o martelo, porque não tem informação suficiente. Né? Esses nomes são citados, só citados, não se desenvolve sobre eles, e você não tem tanta informação assim. Então, eu nunca tinha pensado nisso, de verdade, porque, como vocês acabaram de dizer, as esposas de Esaú não são tão conhecidas quanto as de Jacó, né? Então, pra mim, esses nomes aqui, ó... É normal, mesmo assim, quando foi Abraão, a gente fala, teve quantas mulheres? A Sara. E aí depois a gente descobre que ele teve outros 6 filhos com a concubina, sabe? É coisa que a gente vai indo e não dá muita bola. Mas foi muito engraçado, porque... Se preparando para esse texto, acho que foi um dos mais difíceis que eu tive de estudo para me preparar para a gravação. Com certeza o que eu gastei mais tempo pesquisando. E também com certeza o que eu consegui menos informação. E aí antes da gente começar a gravar, eu falei, e aí, Thiago, o que você achou? Porque isso aí, colocando algumas coisas, e foi muito engraçado ver que ele, pelo jeito, passou pela mesma situação que eu. Porque quando a gente chega pros comentaristas, primeiro assim... dificilmente eles falam as mesmas coisas. E é praticamente unânime o discurso de que foi assim, 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 mas não dá pra ter certeza. E aí é muito difícil de ficar trazendo muita certeza aqui pra vocês, o que traz a pauta de novo pra gente, a grande palavra que a gente mais usa aqui, que é conjecturas. E é interessante que essa Oholibama que o Tan destacou aí, que parece não ter muita relação com a Judite, lá anteriormente dita, ela vai aparecer novamente nesse capítulo. Uma parte importante que a gente vai ler daqui a pouquinho, quando a gente não leu ainda, a partir do versículo 20. Aí a gente destaca isso novamente lá, mas ela vai aparecer novamente aqui. O que me faz pensar é o seguinte, Moisés, quando ele escreveu, porque ele foi inspirado, né, aqui por Deus para escrever, enfim. Ele fez algumas escolhas, como, por exemplo, repetir que Esaú, também chamado de Edom, Esaú chamado de Edom, mas ele decidiu omitir, ou sei lá, não achou tão importante colocar esse tipo de detalhe, né? Escolhas aí do autor. A gente esqueceu de mencionar que o capítulo abre com a tal da Toledote, né? Esse é o relato dos descendentes de... E é interessante ver que ele se repete, inclusive, né, no verso 1 e no verso 9.
A impressão que me passa é que no verso 1 ele tá falando sobre os nascimentos lá em Canaã, e a partir do verso 9 já é olhando para o povo já em Seir, que é esse primeiro lugar onde eles passam a morar quando eles se afastam aí do povo de Jacó por causa da terra. E a partir do verso 9, a gente percebe que, na verdade, quando eu li a primeira vez, até me incomodou um pouco. Eu falei, acabou de falar da geração do Esaú, ele vai falar tudo de novo? Tipo, já é mó chato, né? Ele vai falar de novo. Mas aí a impressão que me passa é que antes ele estava só se preocupando com a primeira geração, a primeira linhagem ali, os filhos. E aí, a partir daqui, ele começa a demonstrar a árvore crescendo, a árvore genealógica, né? E eu fico pensando, para quem estava ouvindo a primeira vez, que era esse povo que Moisés escreveu prestes a entrar, pensa no contexto de vida deles. Deles mesmo. Eles nasceram no Egito, vieram pro deserto, e estão ouvindo nomes e povos e tudo que eles não têm a menor ideia, porque não fazia parte da vida deles. E acho que isso tem a sua importância didática para eles, para ensinar para eles que, olha, essa é a realidade que vocês vão enfrentar a partir de agora. Quando eles entram lá para tentar atravessar Edom, eles já têm agora toda essa informação, todo esse ensino. Eles precisam aprender quem são os povos que estão morando no entorno deles, ou que vão morar no caso, né? Algo que eu reparei aqui, dentro do que você estava falando, de fato são duas Toledotes aqui, uma no versículo 1 e no versículo 9, que na verdade é a mesma. Mas além da questão de a primeira se concentrar nos filhos diretamente, mais nas esposas do que nos filhos, na verdade, mas também citar os filhos, e a segunda descrever um pouco mais aí, a primeira parece ser mais narrativa. A segunda parece ser mais lista, genealógica mesmo, né? A primeira parece descrever como que foi o casamento, e aí a separação de Esaú de Jacó, por causa do rebanho, uma série de coisas. E aí a segunda parece ser uma lista mesmo, daquelas listas genealógicas. Que não deixa de ser um estilo literário, né? É, exatamente, é um estilo literário. E a Carol falou bem, Moisés, inspirado por Deus, escreveu, mas isso não implica que Moisés também não tivesse acesso a listas. Sim, com certeza. Provavelmente ele tem acesso a uma lista genealógica de um povo aqui. E coloca aqui, né, no seu escrito, inspirado por Deus, essa lista genealógica aqui do povo de Esaú. Não vamos esquecer que o Moisés, que é o autor, ele é super letrado, né? Ele foi criado na melhor faculdade do Egito. Sim, exatamente. E de novo aparece o também chamado Edom, né? No 19. Foram 3 vezes, se eu não me engano, né? No 19, no 8 e lá no começo. Ó, eu li num comentário, eu não sei. Eu não sei se está certo ou não, ou se é super interpretação. Mas eu vou trazer aqui só pra jogar pra gente, pra ter informação também, tá? Sem responsabilidade nenhuma pelo conteúdo, né? Isso aí. Exatamente. É porque eu tenho um pouco de... Eu acho que às vezes as pessoas superinterpretam algumas coisas. Né? Então eu tenho um pouco de cuidado. Mas foi no mínimo curioso pra mim. O Tan até disse, lá dos ismaelitas, de 12. Sim. Assim como tem as 12 tribos de Jacó, teve 12 príncipes lá dos ismaelitas. E um comentarista dos que eu li, preparando para o episódio de hoje, chama a atenção que os filhos de Esaú, com exceção do versículo 12 que fala da concubina lá e tal, também são o número de 12. Então, eu li vários lugares 11. Então, ó, se a gente for olhar aqui, ó, Elifaz, Reuel, você tem 2, né? Aí você tem os de Elifaz, Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Então são quantos aqui? 7. 7. Tô somando com aqueles 2 primeiros, né? Ah, não. Desculpa, sem contar os 2 primeiros. Então foram 5. Na verdade, os filhos dos filhos de Esaú. Tá. Então você tem lá, Elifaz, seriam 5. Aí você tem de Reuel, você tem mais 4, 9. E você tem de Olibama, que são 3. Então, eu tô com um comentário aberto agora aqui, ó. Príncipes da linhagem, Esaú, Ada, Elifaz. 7. Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Gaetã, Amaleque. É, que tá incluindo o Amaleque, que é o da concubina, né? Isso. Aí, 4, Esaú, Basemate, Reuel. É o Naate, Zerá, Samá, Mizá. E aí, Olibama mais 3. Jeus, Jalão, Coré. E passa, entendeu? Mas eu acho que é o que o Thiago falou. A gente tentando super interpretar um texto. Quem tenta fazer numerologia com a Bíblia. A gente sabe que tem... A Bíblia tem muito disso. O número 7 se repete, o número 12 se repete e tudo mais.
Mas eu acho que, concordo com o Thiago, eu acho que as pessoas tendem a forçar a barra um pouco, não sei. Aqui, ó. Eu achei o comentário, né? Eu tava com alguns comentários aqui. Fala assim: 12 nomes tribais são identificados, exceto Amaleque, que é filho de uma concubina, que coincidem com as listas genealógicas de Naor, Ismael e Israel. No número de 12. Sim. É 13, mas vamos tirar vamos arrumar um argumento pra fazer cada 12. É isso exato. que eu leio. Assim como a gente falou até de Jacó, que na verdade são mais de 12, mas sempre aparece no número 12, lembra? Isso. Que a gente falou, porque os 2 filhos são... Então, o número 12, apesar daqui não ter nenhum destaque, é uma interpretação, como a gente falou, eu acho que até está super interpretado, mas é um número importante, né, para esses patriarcas aqui, né, para da antiguidade aqui. De fato, a gente não tem informações sobre isso, mas é algo que eu quis trazer só porque sim, vale a pena. Aparece, né? Sim, é legal, super legal. Eu tenho um comentário, eu não vou ler porque, enfim, é nome pra caramba, mas eu achei interessante. Porque eu falei, olha, esse comentário tem muitas e muitas páginas falando sobre esse capítulo, então aqui tem conteúdo. Mas é tipo, nome do fulano. No hebraico significa isso. Tipo, Lotã significa cobertura. Sobal significa vagueação. E assim, ele vai falando um por um. Ele menciona, esse nome é contado tantas vezes na Bíblia, no Antigo Testamento ou no Novo. E muitas vezes é tipo, José. E nem é o mesmo José que está sendo dito várias vezes. É só pra falar, Olibama tem 3 na Bíblia. E às vezes nem dá pra saber se é a mesma 3, sabe? Esse tipo de coisa. E eu chutei, não sei se o Olibama tem 3, tá? Eu só quis dizer um exemplo de coisas que ele fala aqui. Mas no fim o comentário fala e não fala nada menos dos significados dos nomes, que como o texto não traz nenhuma ponte pra gente, eu acho que a gente não precisa ficar gastando tanto tempo com isso. Uma coisa que é interessante de notar também é que o Esaú ficou muito rico, né? Pois é. Assim como o Jacó, ele não era um pobretão, ele foi muito, muito abençoado por Deus. Acredito muito por conta da linhagem dele mesmo. Rico e poderoso em exército, né? Sim. Tornar não um rei, mas um grande senhor de terra e de expansão ali mesmo, né? Sim. Mas eu já imaginei que ele fosse rico, desde aquela passagem onde Jacó oferece presentes, né, rebanhos, animais pra ele. Ele fala, não, já tenho, fica ele já tranquilo. vem com muitos homens e tudo, né? Essa segunda Toledote que a gente passou a partir do verso 9, ela é importante também, não só pela lista de nomes em si, mas porque ela destaca que essas pessoas foram chefes de vários clãs. Então não é só, tipo, a minha família, que são pessoas Zé Ninguém, sabe? São chefes de clãs. Então ele demonstra não só a genealogia dele, mas o poderio dele também. É muito legal de ver. Exatamente. E aqui tem algo que parece-nos que ajuda a gente a situar a proximidade, talvez, ali, da onde aconteceu a história de Jó. É verdade. Porque aqui nos narra, né, os descendentes de Elifaz. Verso 11, né? Verso 11, depois no verso 15 vai falar novamente, né? Que os descendentes de Elifaz, filho mais velho de Esaú, se tornaram chefes dos clãs de Temã. E lá em Jó, na história de Jó, um dos amigos de Jó, que coincidentemente se chama Elifaz, ou não, coincidentemente ou não, se chama Elifaz, vem de Temã. Ele é conhecido lá como Elifaz de Temã. Então é muito comum os estudiosos aí, pelo contexto, por aquilo que observam, localizarem Jó na mesma época ali dos patriarcas mesmo, de Abraão, Isaac, alguns até Jacó. quase batem o martelo que era o mesmo cara, então é isso aí mesmo. Exatamente, né? Não dá pra gente saber se de fato era esse Elifaz aqui, mas a região aparentemente parece que é Temã, como ficou conhecida. Que legal, que legal. Mas também não põe essas fichas nessa casa não, tá? Porque eu tô tentando achar o comentário que eu li isso, mas eu até ri a hora que eu tava lendo. Porque assim, tava todo mundo jogando migalhas pra essa ideia. O cara é o Jó, é isso, que é aquilo. E aí um dos comentaristas falou assim: isso é uma grande besteira. Aí eu falei, ok, não dá pra bater martelo em nada nesse capítulo, beleza. Mas é curioso que os nomes são iguais, né? Não tem como fugir. Isso que eu ia falar. A gente já viu que os nomes se repetem, assim como na nossa cultura. Aqui nesse podcast tem 2 Tiagos, né? Então os nomes se repetem. Às vezes a gente olha um nome e fala assim, esse cara aqui já apareceu. Não, mas é outro.
É. Que nem a gente viu Débora no último episódio, né? Sim, Exato. sim, Pareceu verdade. uma Débora lá. A gente já conhece uma outra Débora da Bíblia que é muito mais famosa. Essa Débora eu nunca tinha ouvido falar e apareceu aqui, de repente, né? Eu acho que dá pra gente seguir adiante, não? Sim, sim. Tá, eu vou ler então a partir do verso 20 até o final. Estes são os nomes das tribos que descenderam de Seir, o Oreu, que habitavam na terra de Edom: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Estes são os chefes dos clãs Oreus, descendentes de Seir, que habitavam na terra de Edom. Os descendentes de Lotã foram Ori e Emã. A irmã de Lotã se chamava Tímna. Os descendentes de Sobal foram Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Os descendentes de Zibeão foram Aiá e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto enquanto levava os jumentos de seu pai para pastar. Os descendentes de Aná foram seu filho Dizon e sua filha Oolibama. Os descendentes de Dizon foram Endã, Esbã, Itra e Querã. Os descendentes de Ezer foram Bilã, Zaavã e Acã. Os descendentes de Dizã foram Us e Arã. Estes, portanto, foram os chefes dos clãs Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Os clãs Oreus são identificados pelo nome de seus chefes que habitavam na terra de Seir. Estes são os reis que governaram na terra de Edom antes de os israelitas terem rei. Belá, filho de Beor, reinou em Edom na cidade de Dinabá. Quando Belá morreu, Jobabe, filho de Zerá de Borza, foi seu sucessor. Quando Jobabe morreu, Uzã, da terra dos Temanitas, foi seu sucessor. Quando Uzã morreu, Hadade, filho de Bedade, foi seu sucessor na cidade de Avite. Foi Hadade quem derrotou os midianitas na terra de Moabe. Quando Hadade morreu, Salmá, na cidade de Masreca, foi seu sucessor. Quando Salmá morreu, Saul, da cidade de Reobote, próxima ao Eufrates, foi seu sucessor. Quando Saul morreu, Baal-Anã, filho de Aquibor, foi seu sucessor. Quando Baal-Anã, filho de Aquibor, morreu, Hadade foi seu sucessor na cidade de Paú. Sua mulher era Meetabel, filha de Matred e neta de Mesaabe. Estes são os nomes dos chefes dos clãs descendentes de Esaú que habitavam nos lugares que têm seus nomes: Timna, Alvá, Getete, Oolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Esses são os chefes dos clãs de Edom relacionados de acordo com seus assentamentos na terra que ocupavam. Todos eles foram descendentes de Esaú, antepassado dos Edomitas. Ufa! Então tem uma lista de nomes aí, como a Carol falou, para você escolher, né? Pois é. É interessante notar aqui que tem uma quebra muito violenta na lista aqui entre o 19 e o 20, porque ele vem falando do Edom, Esaú, né? E aí, de repente, ele muda de assunto. Ele vai para os descendentes de Seir. E Seir, se a gente for ver lá no verso 8, portanto, Esaú, também chamado Edom, se estabeleceu na região montanhosa de Seir. Ou seja, primeiro ele falou da família do Esaú, a descendência dele, que mudou para lá. E aí depois ele falou de todo o povo que morava já naquela região. E surge um nome interessante aí, né? Se a gente for de novo aqui no verso 2... Quando está falando dos casamentos do Esaú, diz aqui: e Oolibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu. Na lista aqui, 25, os descendentes de Aná foram seu filho Dizon e sua filha Oolibama, que eu quero crer que é a mesma Oolibama. Ou seja, rolou aí um casamento entre o Edom, o Esaú, e um descendente aí da região de Seir aí. É isso, né? Eu não tô viajando, não. Sim, aparentemente é isso aí que acontece. Talvez até por isso... Talvez, aí já é uma conjectura, como o Tan gosta de falar.
O Esaú foi para essa região. Era perto, era da família. De certa forma já conhecia, a esposa era de lá, já sabia como era a terra, a possibilidade do rebanho se alocar lá naquele lugar, ter suficiente lá. E não vamos esquecer que as pessoas também se casavam para fazer alianças. Isso era bem comum. Sim, sim. Então você tem toda essa relação aqui, apesar de que também houve aparentemente um conflito. Que não é tão claro nesse texto, né? Exato. Ele vai ser claro lá em Deuteronômio. Acho que é isso que você ia falar, né? Exatamente. Deuteronômio 2 narra um pouquinho a respeito dessa relação aqui. Então, Deuteronômio capítulo 2, versículo 12, diz o seguinte: Em outros tempos, os horreus haviam habitado em Seir, mas os edomitas os expulsaram e ocuparam sua terra, da mesma forma que Israel expulsou os habitantes de Canaã quando o Senhor lhe deu a terra deles. Então o texto de Deuteronômio narra que os edomitas expulsaram os horreus que haviam habitado lá em Seir. Que é esse povo que tá aqui agora, né? Então, seja no amor ou seja na dor, Edom dominou tudo aqui, né? Sim. Outra coisa legal de perceber é esses parênteses que abrem no texto, né? Tipo, contextualizando, foi esse Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto. Assim, são histórias que não estão narradas na Bíblia, a gente não vai achar a história que tá acontecendo, mas pra quem tá ouvindo faz sentido, né? Isso é muito engraçado de ver até. E falar, essa história ali. Eu vi um comentário que esses adendos aí, né? Essas informações eram colocadas por dois motivos. Se a pessoa fizesse algo relevante, então a pessoa fez algo relevante, encontrou algo que era importante para o povo, pode ser o caso aqui dessas águas quentes e tal, e aí se destacava. O outro era para diferenciar quando existiam nomes parecidos. Pode ser mesmo. Então, por exemplo, você tem dois Aná. Então, esse Aná aqui foi aquele Aná que fez isso. Então, se você falar o Tiago, qual o Tiago? O Tiago que fez isso aqui. Entendeu? Então, eles usavam, às vezes, um feito da pessoa, uma característica dela, para destacar quem era aquela pessoa e todo mundo que lesse conseguisse entender. Legal. E a partir do verso 31, a gente tem uma outra novidade na história aí que também passa fácil, batido, porque a gente veio vindo desde a descendência aí do Esaú até a entrada nessa descendência aí dos habitantes originais de Edom, né? Antes da tomada da terra, que eles eram chamados de clãs. E aí, de repente, no verso 31, começa uma lista de reis, que é um pouco mais forte. Inclusive, tem um versículo aqui que pode incomodar muita gente. Porque lembra, quem está escrevendo isso é Moisés, antes da entrada na Terra Prometida. Nunca na história do povo de Israel teve reis, até agora. Isso vai acontecer lá pra frente, depois de Samuel. Vai ter todo o período de juízes ainda. Vai ter a tomada da Terra Prometida, Josué, juízes. E aí depois que o povo vai pedir rei, e aí começa com o reinado de Saul. No entanto, no verso 31, estes são os reis que governaram a terra de Edom antes dos israelitas terem rei. Como que Moisés escreveu isso? Antes dos israelitas terem rei. E aí, Carol, como? Eu acho que o povo que veio do Egito estava acostumado a ter um governante por causa do faraó, né? Mas então, antes dos israelitas terem rei, como que o Moisés sabia que os israelitas iam ter rei? Essa é a pergunta. Aí eu não sei, Entendeu? tem que anotar, vou perguntar pra ele lá no céu. A gente tá brincando porque, assim, tem várias frentes aí. Mas vai lá, Thiago, acho que quero ouvir você, é mais legal. Tem duas interpretações principais, né? Aquelas mais extremadas que dizem o seguinte: Moisés profetizou aqui que Israel teria reis. Que eu acho que não tem nada a ver, né? Eu também acho que não. Apesar da lei até prever alguma coisa a respeito de reinado em Deuteronômio, mas eu também acho que não era isso. Parece mais um comentário mesmo. E algo que a gente, se eu não me engano, a gente até já comentou em algum episódio, de que existiam algumas, entre aspas, atualizações de nomes de região. Sim, a gente mencionou. Lembra que a gente mencionou isso aí? Acho às vezes que foi Laís uma delas. Um copista, ele atualizava o nome da região porque mudou de nome na época que ele estava copiando aquele texto. E muitas vezes o que acontecia era isso. Colocava algumas informações editoriais, que não tiravam, evidentemente, a autoria de Moisés, mas quando o texto era copiado, colocava algumas informações. Então, provavelmente, essa informação aqui vem do período da monarquia de Israel.
Tá. Eu li um comentarista tentando acreditar isso pra Esdras, por exemplo, que é muito posterior. Posterior até, ou até posterior, sim. Uhum. Olhando pra trás, que já é história, né? E se a gente for olhar o texto cru mesmo, é só esse verso 31, né? Que ele tá falando, olha, Israel teve rei na história, mas isso aqui foi antes. E aí ele vai na lista de reis. No tipo, esse negócio de existir reis é muito anterior a existir reis dentro de Israel. Tanto que Edom já tinha isso. Tanto é, Tan, que quando Israel pede um rei, ele pede um rei porque as nações vizinhas já têm. Isso. Sim. Verdade. E é uma coisa que não chama a nossa atenção, porque a gente já tem toda a Bíblia, a gente já sabe o que vai acontecer lá na frente, né? Então, quando a gente lê isso aqui, pelo Só menos passa, eu né? li, os meus olhos amam, ok, segue. Até porque você tá super empolgada com a lista de nomes aqui, pensando no seu próximo filho, né? Você não Que dá você atenção. fica, Mas outra coisa interessante nessa lista de sucessão de reis aqui é que não tem nenhum indício de hereditariedade no rei aqui, né? Você vê que, olha, o fulano lá, pegar a partir do 32, o Belá, que era o filho do Beor, reinou em Edom, certo? Uhum. Quando o Belá morreu, Jobabe, filho de Zerá, é outro cara, de Borza, de outra região, foi seu sucessor. E é interessante porque, de novo, os comentaristas ficam patinando total aqui, né? Como que não é hereditário? Era normal isso? E quando veio para Israel é que foi que quebrou essa regra? Ou era questão de um dominar o outro e por questões de guerra, vou matar o rei e tomar o trono, que também a gente vê muito no Reino do Norte, em Israel, por exemplo, acontecer isso? Ou era algum tipo de democracia e ninguém consegue fechar nada? Mas é interessante, porque a gente quando pensa aí nas épocas medievais e anteriores, dos reis e tudo, a gente sempre imagina uma linhagem hereditária. E não é aqui, não tem. Parece ser muito mais tribal. No estilo Juízes a coisa, né? Um representante de uma tribo, depois outro representante, do que hereditário, né? Uhum. E unificado. Mas não deixa de ser rei, né? Sim, sim. Talvez não de toda a região, mas de uma grande região, eles eram monarca ali. Não, talvez fosse até de toda a região, mas parece que havia... Parece, né? Só uma sugestão também, porque a gente não tem muito detalhe. Que havia um revezamento. Pode ser, então. Num De sentido tribos, de uma democracia, não vamos aqui votar todo mundo, mas que era de comum acordo a troca, né? Uhum. E é isso, aparece então essa lista de reis, e a gente vê aqui mais uma vez essas inserções tentando contextualizar quem é, né? No verso 35, falando do Haddad, né? Quando Uzá morreu, Haddad, filho de Bedad, foi seu sucessor. Na cidade de Avit, foi Haddad quem derrotou os medianitas na terra de Moabe. O que pra mim, lendo, é meio que um respiro na lista. Falar, pelo menos alguma coisa, né? Mas também já acaba aí esse respiro e segue a lista de novo. Eu não tenho mais muita coisa pra trazer sobre esse capítulo, não. A menos de dizer que é um capítulo que fecha tudo de Esaú, conta sua descendência, conta sua posição geográfica e prepara, na verdade, a gente para o que interessa mesmo, que é a história de Israel. E aí vai aparecer o último grande personagem a partir do capítulo seguinte e para muitos o favorito do Gênesis. Não? A Carol fez uma cara de não. Eu não sei, porque... Não sei, não quero dar spoiler pro pessoal, mas assim... Não sei. Não, né? Eu não gosto muito de José com a família dele. Eu prefiro quando ele vai lá pro Egito. Mas tudo bem. Mas para muitos, Carol, não para todos. Eu gosto muito da história de José. O começo é conturbado mesmo. Quer ver só, Carol? José ou Jacó? Quem você prefere? Não, José. Então, José ou Abimeleque? Quem você prefere? José, mas se for José e Abraão, eu prefiro Abraão. Eu acho que é o grande preferido, a grande luta de preferidos é entre Abraão e José. Mas se a gente for pensar, são as duas pontas do patriarcado, né? Jacó e Isaac geralmente não estão entre os preferidos, mas José e Abraão estão. Eu acho que é isso mesmo que o Tan falou. O capítulo serve como um fechamento para a história de Esaú, mostrando como Esaú se tornou de fato uma grande nação. Apesar de o destaque não estar nele nas escrituras, por causa nós vamos para promessa mesmo, né, e para desenvolvimento do povo de Israel, em toda a escritura, mas fecha mostrando como esse povo se tornou um povo grande também e vai voltar nas escrituras, como a gente já falou. Verdade.
É isso. Gostaria de convidar vocês... Convidar a gente sempre convida, né? Mas aceitem o convite, por favor, né? Entrem lá no nosso canal no Telegram. Basta você ter o seu aplicativo Telegram instalado no seu celular e procurar por Leitura Bíblica Comentada ou acessar o link direto t.me/Leitura Bíblica Comentada para você conversar com a gente, conversar com outras pessoas que estão ouvindo esse projeto, conhecer pessoas novas, por que não, né? E não se esqueça de trazer esse projeto para outras pessoas dentro da sua igreja, dos seus líderes, da sua família, amigos. A gente está colocando aqui na sua mão uma ferramenta muito legal, de longuíssimo prazo, né? Para que você interaja com a Bíblia com outras pessoas também e vocês juntos possam amadurecer junto com a gente aqui. Eu tenho que dizer que eu nunca na minha vida tinha parado para estudar esse capítulo. Eu espero que o Thiago tenha se empolgado para montar uma mensagem para sua igreja sobre Gênesis 36, porque com certeza será uma das únicas, né? Mas não fecho o episódio menos feliz do que eu costumo fechar, porque eu acho que até esses capítulos mais chatinhos e mais complicados de trabalhar fazem com que a gente cresça biblicamente. Sem dúvida. Sim. É isso. Muito obrigado, senhores ouvintes. Até semana que vem, onde nós vamos apresentar o nosso querido, não tão querido da Carol, José. Olha aí, me comprometendo. Obrigada, pessoal, pela paciência, audiência e espero que a gente possa se ouvir no próximo episódio. Até mais. Até a próxima, pessoal. Aguardo vocês em Gênesis 37.